E aí galera, beleza? Bora para mais uma aulinha aqui de R. Agora eu vou falar um pouco sobre criação de data frames. O que são data frames? São estruturas de dados aos quais você pode armazenar vários tipos de dados, né? Ao contrário dos vetores, ao contrário dos outros tipos de dados ao qual eu falei antes, data frame você consegue atribuir tipos diferentes de dados para determinada coluna. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a coluna ela ainda tem a restrição do tipo de dado. Então, por exemplo, a coluna nomes, todas elas vão ser string. Ano nascimento, como está aqui, todas elas vão ser numéricas. Não tem como eu colocar outro. Se eu colocar um texto ali no meio, por exemplo, como eu estou criando a partir de um vetor, o tipo de dado também vai ser alterado. Então, ali, pelo menos por enquanto, no ano de nascimento, como vocês acabaram de ver, aqui são nomes, né? São apresentadores que já foram do SBT, tanto que já são vivos, né? Ou morreram. Que na verdade o Golias ele não é apresentador, mas eu coloquei aqui porque eu gostava do Golias. Então aqui, por exemplo, vetor de nomes. Temos lá Hebe Camargo, Silvio Santos, Celso Portiolli, Gugu e o Golias. Ok? Estão todos na mesma linha, no mesmo vetor. Então quer dizer que, como estamos tratando de um vetor, o tipo de dado tem que ser igual. Então aqui são todos strings. Ano de nascimento, eu coloquei todos em numérico. Então eu tenho 1929, 1930, 67, 59 e 29, que é ano de nascimento deles. Aqui tem idade, que também é do tipo inteiro, também ele é um número dentro de um vetor. Então quer dizer que se eu colocar um string aí no meio, eu vou ter que converter tudo em string. O sexo deles, né, que é feminino, masculino, 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 são só Hebe Camargo, mulher, e o resto o homem. E aqui eu coloquei um vetor de lógicos para demonstrar se cada um é falecido ou não. Se eu colocasse isso, por exemplo, se eu deixasse tudo junto num vetor, todos eles se transformariam em string, inclusive o true false, ou ficaria 1, 0, ou ficaria como string. Se eu colocasse... Ah, tá passando o carro do gás. Eu acho que já passou o carro do gás aqui, que estava fazendo um barulho. Então, por exemplo, se eu colocasse em vetor, se eu colocasse se eu colocasse numa matriz, por exemplo, todos esses dados aqui eles se converteriam. Já num data frame, não. Então vamos lá, vamos criar o bendito do data frame, né? Então eu vou colocar df dados, por exemplo, pode ser qualquer nome, ok? Data.frame. E eu coloco a ordem das colunas que eu quero. Então eu vou colocar aqui nomes, vou colocar ano, nascimento, idade, sexo, falecido. Vou rodar tudo. Ctrl R. Rodou. Agora, se eu pegar o df dados aqui e rodar, ó, vai aparecer tudo isso. Ok? Então, se porventura eu seleciono, fizer um str df dados aqui, vejam só. Observem o tipo de dado que foi criado em cada um deles. Então, por exemplo, na hora que eu criei aqui a parte de nomes, ele criou um factor, não é um vetor. Então, ele criou um factor com 5 levels, né? Então, tem o Celso Portiolli, tem Hebe Camargo, blá, 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 mas veja que ele numerou cada um deles. Okay, 4, 5, 1, 3. Ano de nascimento, numeral, ó, tipo inteiro. Idade, mesma coisa. O sexo ele não transformou numa string, ele transformou num factor. Então eu tenho masculino, feminino e logo depois, logo na frente, ele coloca como 1, 2 e 3. E o lógico, a mesma coisa. Ele transformou, quer dizer, no falecido ele transformou em lógico. Então eu estou trazendo true, false, false e true. Então assim que nós criamos data frames. E para que serve um data frame? O data frame ele é muito mais usado para observações. Então eu tenho mais ou menos assim, vamos considerar que eu pegue todos os funcionários do SBT, por exemplo. Eu vou pegar todos os funcionários do SBT e cada um deles, em cada uma das colunas e cada um dos dados, né, em cada uma das linhas, eles vão ser uma observação. Então eu tenho a observação da Hebe Camargo, que ela tem nascimento tal dia, tal ano, né, desculpa, tem determinada idade, o sexo dela e se ela é falecida ou não. Mesma coisa do Silvio Santos, Celso Portiolli, o Gugu já não é mais funcionário do SBT, mas ainda assim eu coloquei. O Golias e assim sucessivamente. O data frame ele é muito mais usado para isso, quando eu preciso fazer uma análise de determinados dados
numa determinada observação, ok? E como que eu faço a seleção desses outros dados, como é que eu mexo nesse factor ou alguma outra coisa do tipo, vou deixar para a próxima aula, que é para não me alongar. Quanto menor o tamanho da aula, melhor. Beleza, pessoal? Até mais!